Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa EIPSI, um programa para o psicólogo conectado com a necessidade de reinvenção e da criatividade na técnica da clínica. Eu sou a Débora Coelho, psicóloga e mentora de psicólogos que levam a profissão a sério, que levam a profissão no peito. E eu ajudo você a trabalhar menos e a ganhar mais com atendimentos de extrema qualidade. Então, se você gostou desse conteúdo e acha que mais pessoas podem se interessar por esse vídeo, marque seu colega, sua colega que está precisando daquele chacoalhão para agir mais na profissão, ou deixe a sua pergunta, indique os assuntos que você gostaria de me ver falar e deixe aí nos comentários desse vídeo, tá? Assim, você me dá um retorno de quais conteúdos são mais relevantes para você, para que eu possa preparar mais material de valor para psicólogos que desejam, é claro, virar o jogo no consultório. Porque a minha missão esse ano é ajudar o máximo de colegas a criarem coragem para conseguir viver confortavelmente dos seus atendimentos, sabendo captar pacientes com uma divulgação ética e íntegra e atraindo, claro, pacientes que queremos que eles se vinculem, levem a sério, se comprometam, se engajem no seu processo de melhora. E há pacientes também que vão ser atraídos, você sabe pelo quê? Pela qualidade do seu trabalho, pelo valor que você entrega na sua consulta. E eu quero te pegar pela mão e te levar para um nível mais alto da clínica, com resultados financeiros e resultados clínicos muito mais interessantes. E, a partir do que disse, eu tenho um convite para ti. As inscrições para o meu workshop do atendimento de extrema qualidade estão abertas. O workshop ele vai acontecer nos dias 28, 30 do mês de junho, no dia 2 de julho, às 20 horas. É um evento 100% online, 100% gratuito, com 3 aulas inéditas, nas quais eu vou te mostrar como é possível realizar atendimentos de extrema qualidade, para que você também sustente a sua virada no consultório, tendo muito mais tempo livre para você e conseguindo colocar o seu justo preço na sessão. Que maravilha é? Então, não te esquece aí que tem nos comentários, tem um link. Vai ali, corre agora e te inscreve, porque eu sei que você vai aproveitar muito. E hoje, partindo aí, né, do nosso interesse em realmente fazer crescer essa comunidade de psicólogos que querem cada vez mais ser reconhecidos pelo valor do seu trabalho, que desejam aumentar a remuneração e certamente viver com menos preocupação essa vida de consultório. Né? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de como é possível, sim, você ter mais tempo, não ficar tão preocupado com dinheiro e realizar, sustentar aí a sua clínica com atendimentos de extrema qualidade. E eu vou te apresentar um modo independente, resolutivo, para que você possa não depender mais de esquemas antigos dentro da nossa profissão. Esquemas que nos deixavam muito na mão do outro. Quer seja as indicações de pacientes, quando os colegas indicam o nosso nome, e aí nós ficamos muitas vezes na expectativa daquele paciente que pode custar para chegar, ou que não vai chegar.
Ou então a gente fica na mão do outro, porque a gente acaba criando parcerias com colegas e a gente pode se decepcionar, porque o ritmo de trabalho e a entrega para esse trabalho nem sempre funciona em dupla. Ou você pode se decepcionar, né? Claro que eu sei que essa estratégia nem é possível da gente fazer em época de pandemia, né? Mas durante muito tempo, o network do psicólogo é participar de jornadas, de eventos, estar nos eventos clínicos, né, de diferentes instituições e mostrar que o seu trabalho é legal, mas o colega que está ouvindo isso também quer que o seu trabalho seja reconhecido, ou seja, um network que acabava ficando aí prejudicado, porque talvez não fosse o lugar exato. Só que agora a gente tem muito mais estratégia para criar um movimento na clínica. E é esse movimento que eu quero te convidar para vir aqui comigo e entender como é possível reorganizar o seu consultório. O primeiro passo é criar o quê? Desejo. Porque sem desejo a gente não se movimenta e a gente não consegue organizar a nossa mente, o nosso tempo para que a gente realize a mudança. E um dos tópicos que são fundamentais e eu costumo trabalhar com as minhas mentorandas é a gestão do tempo. Por quê? Pense comigo. Qual é a maior categoria de luxo na atualidade? Aquilo que todo mundo quer ter. Tempo. Tempo virou indicativo de saúde. Saúde física, saúde mental. Há pouco eu conversava com uma colega que é antropóloga, que estuda justamente o êxodo rural. A pandemia também colocando as pessoas com desejo de viver mais perto da natureza, de experimentar uma outra qualidade de vida, e aí, sem dúvida, entra o uso do tempo. Porque na contemporaneidade, o tempo, ele é preenchido pelo trabalho. E com as novas tecnologias, o trabalho ele se estende até o momento em que você desliga o seu celular. E isto nós sabemos, porque somos psicólogos e nós temos bastante conhecimento sobre isso, que o excesso, a vinculação com uma agenda cheia que não te permite tempo para poder realizar atividades que são prazerosas, que tem a ver com contato com os outros, e o tempo também que você precisa, inclusive, ter para gerir o seu consultório, o tempo entre um paciente e outro, o tempo para poder deixar a mente devanear, gerar novas ideias, manter a mente criativa. Esse tempo é o tempo que eu vejo que, por mais que você, né, colega, você saiba do quanto é necessário para a mente experimentar um tempo, vou chamar aqui de ócio criativo, de devaneio, talvez você até recomende para os seus pacientes, mas você não utiliza como uma sabedoria para a gestão do seu tempo. E aí eu diria que um atendimento, como eu venho dizendo, um atendimento de extrema qualidade, ele requer o quê do psicoterapeuta? Que ele faça uma gestão do tempo na sua mente. Imagine só uma manhã na qual a psicólogo, psicólogo aqui vai ter 5 pacientes ou 4 pacientes com suas questões, muitas questões na atualidade pandêmica a gente identifica como necessidade de ser tranquilizado, de rever a rota de vida, estados de ansiedade próximos ou então com crise de ansiedade e a depressão, tá? Os estados mais melancólicos. Então, a nossa profissão, ela requer que a gente experimente um tempo generoso para que a gente possa se reconectar com os nossos sentimentos, para que a gente possa estar com a nossa mente razoavelmente organizada, para escutar
todo esse material que os pacientes vão nos trazer. E eu digo isso porque eu experimentei uma mudança e sempre estou atenta a como estou gerindo o meu tempo. Por quê? Porque se eu faço uma boa gerência do meu tempo, se eu ocupo ou né, coloco ali brechas na minha agenda que tem a ver com atender outras necessidades minhas, certamente eu vou estar melhor na hora que eu for realizar o atendimento. Então, que você, colega, possa fazer uma gestão melhor do tempo para atender o seu paciente com a mente mais esvaziada de preocupações, de ansiedades, e que você se entregue naquele momento que é necessário colocar a mente num outro modo de funcionamento, no modo de funcionamento empático, numa escuta terapêutica, e numa atenção flutuante. Então, isso exige da sua mente um outro exercício. Então, presta atenção em como você vem fazendo essa gestão do seu tempo para beneficiar a sua prática clínica. E outra coisa que é extremamente relacionada à gestão do seu tempo, a como você organiza o seu tempo, é também ter o tempo esse que eu falei, que é para devanear, que é para usufruir da vida, que é para deixar a mente, sim, mais criativa, vetor fundamental do nosso trabalho, porque todo o atendimento de extrema qualidade, além de necessitar de um terapeuta com a mente mais tranquila, exige que este terapeuta esteja conectado com a criatividade, com essa potência máxima que a nossa mente pode usufruir. E nos momentos em que você vai focar e trabalhar, você também pode fazer uma gestão melhor do seu tempo, separando tempo para poder usufruir, fluir, devanear, fazer esse exercício potente para sua mente de terapeuta, e um outro momento em que você vai focar e produzir. Eu sei que quem está na profissão gosta de ler, gosta de estudar, gosta de saber das novas tendências. Ok, que isso é fundamental para que a gente possa atender com cada vez mais sensibilidade e também com as nossas anteninhas ligadas os pacientes que chegam. Mas você estuda formas de comunicação? Como você pode contar sobre o seu trabalho? As pessoas sabem o que você faz além do seu no casulo consultório? Então, estudar não é só estudar os conteúdos próprios da clínica e os autores que a gente curte e que descobre livros com técnicas aí super legais. Estudar é também pensar qual é a comunicação que se faz na contemporaneidade. E eu vou dizer para você, talvez alguns colegas sejam contemporâneos e também tenham essa linha do tempo mais presente, mas eu passei por diferentes fases de comunicação do trabalho. A fase de comunicação do trabalho, na qual a gente faz cartões, fazia flyers e tudo impresso para distribuir nos lugares. Então a gente precisava usar as perninhas, marcar horários, visitar, né? O corpo ia em deslocamento. E a partir dessa revolução tecnológica, a gente tem outras alternativas de comunicação. E aí eu quero saber, como é que você que está no consultório, como é que você comunica para quem não é colega? Como é que você comunica o seu trabalho para quem quer conhecer, entender o que é psicoterapia, que benefícios eu ganho, o que essa psicóloga, o que esse psicólogo pode trazer para que eu o siga e possa ter ali sempre uma dica, uma orientação. E é este o nosso objetivo. Porque um atendimento de extrema qualidade, ele também precisa de uma estratégia de comunicação que faça com que você possa atrair pacientes
pelo valor dos seus conteúdos. Porque ali, e aí vamos pensar ali, nas redes sociais, você escolhe uma linguagem e um público, vamos chamar aqui de um paciente ideal, para poder conversar e para poder contar as vantagens, os benefícios que o seu trabalho oferece. E a gente é muito modesto. A psicologia é uma profissão que precisa de autoestima, a gente precisa desse movimento de grupo para que a gente possa ser melhor pago, ser melhor reconhecido. Talvez a pandemia tenha aí impulsionado a importância do psicólogo clínico, mas o que a gente vê em seguida? Muitas pessoas vão buscar atendimento, mas já começam dizendo que querem um atendimento social. E aí, né? Esse é o outro ponto que daqui a pouquinho eu vou estar falando. E aí o coração fica mole e a gente não usa a estratégia para negociar. Mas antes disso, vamos pensar, a comunicação que a gente mais vê na pandemia é essa solicitação em redes sociais, enfim, dos atendimentos, tá, com valor mais baixo. Só que isso não significa que é o único público que você pode atingir. Não pense de forma limitada. A internet, ela atinge milhares de pessoas e cada brasileiro, cada brasileira merece um psicólogo para chamar de seu, né? Você pode ter preços mais baixos para um ou dois pacientes. Isso não significa não atender quem no momento não tem condições. A questão é ter estratégia. Então vamos pensar na estratégia de comunicação que tem a ver com as redes sociais. Tudo começa pelo seu paciente ideal. Qual é a sua maior potência, qualidade na clínica? Você gosta de trabalhar com qual público? Você é boa em escutar adolescentes? Você tem todo um estilo e uma habilidade para fazer escuta de mulheres no puerpério? Ou você é craque em avaliação psicológica de crianças? Eu não sei o que brilha os teus olhos, eu não sei qual é a tua grande competência, mas é esse recado que eu quero te deixar hoje. Começa a pensar naquilo que você é incrível, aquilo que você faz muito bem. E pense que você, na hora de usar a comunicação nas redes, você vai falar, você vai escolher esse paciente ideal. Vou trabalhar aqui com a ideia do adolescente. Você vai falar com esse público, você talvez fale com a mãe do adolescente, que é geralmente quem liga para marcar a consulta conosco. Você vai falar sobre questões atuais da adolescência, o que são os adolescentes, ou né, mergulhados no computador, ou então os adolescentes que querem sair e cria uma questão, um conflito em casa, nesse novo normal. Temas não faltam. Conteúdos, assuntos para você informar, divertir, comunicar, dar uma dica para esse paciente ideal não falta. Então, o que falta? Que você descubra, que você tenha mais consciência qual é a sua grande habilidade clínica. E esse é, inclusive, um dos meus primeiros pontos na mentoria. Eu, com minhas mentorandas, eu quero saber, assim, o que bate teu coração. E a gente tem que trabalhar com esse impulso da paixão. Por quê? Porque para ter conteúdos, para que a gente se dedique, faça lá a nossa gestão do tempo para publicar esses conteúdos, a gente tem que ter disciplina, constância e realizar diariamente. Então, quando a gente traça um plano estratégico, não adianta dar balão. Para que você tenha efetividade e esse paciente ideal que vai começar a te seguir, a curtir os teus conteúdos, possa chegar até você, você tem que ter ali presença digital.
Essa é a primeira estratégia, a gestão do tempo, para poder fluir e trabalhar a sua cabeça, a sua mente melhor, para realizar o atendimento de extrema qualidade, e como você vai ter tempo real de foco e trabalho para criar a sua presença digital. O outro ponto de estratégia que a gente também coloca luz, bastante luz na mentoria, é a gestão do preço da consulta. Por quê? Porque nós não temos uma veia negocial trabalhada na faculdade, conectada com a profissão, e também temos todos os nossos tabus sociais, familiares, pessoais sobre o dinheiro. E é o tal negócio. Chegamos na psicoterapia, nós vamos convidar o paciente a falar sobre os seus tabus, não vamos? Vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre dinheiro, e vamos falar sobre dinheiro tirando o véu do inadequado, eu não posso perguntar, não, eu quero saber qual é a referência de dinheiro daquele paciente. Se isso, foi caro demais, quanto é o caro demais em reais? Então, não é indelicado da sua parte, colega, perguntar. Isso faz parte do nosso trabalho. E eu acredito que por todos essas vergonhas e esses tabus sobre o dinheiro, a gente não sabe negociar, a gente não sabe cobrar. E se alguém tem alguma informação diferente que psicólogo sabe negociar e cobrar, por favor, escreve e comenta aí para mim. Agora, se você também se identifica com essa dificuldade, vamos começar a ampliar a nossa mentalidade. Chega de pobrismo, né? Eu brinco na minha casa, porque meu colega de profissão é meu marido também, então nós brincamos, chega de pobrismo, né? Vamos pensar, a nossa profissão, ela traz um valor impressionante para a pessoa que nos busca. A gente opera o quê? Mudança psíquica. Isso significa o quê, Débora? Significa que a pessoa pode ter mais leveza na forma de experimentar as suas emoções, ela pode, inclusive, e essa é a nossa tarefa, identificar os seus sentimentos, nomear as suas angústias, ter mais autoconhecimento, domínio de si, e pergunte para qualquer pessoa que fez psicoterapia na sua família, que grande divisor de águas foi? Você na sua psicoterapia, não é? Então, o nosso trabalho é incrível, ele realmente traz um valor extraordinário, e a gente tem que saber cobrar. Eu identifico vários pontos de dificuldade que eu experimentei e luto para que eu seja cada vez mais negocial, e vejo também com os meus colegas, com as minhas mentorandas, né, que essa é a parte mais difícil de ligar a chave na mentoria. Né? Vamos pensar o seguinte: preço é diferente de valor. O seu preço é, sim, a troca econômica, é a moeda. Mas o seu valor, você sabe qual é? Talvez a gente tenha que começar por aí, né? Qual é o valor do seu trabalho? Você tem consciência? Você saberia listar o valor, os benefícios do seu trabalho? Segunda atividade para ti, ó. A primeira é tente ver qual é a sua grande habilidade, seus olhos brilham para atender qual paciente ideal. E o segundo, eu quero que você também faça esse exercício para entender quais são os benefícios que você oportuniza para o paciente que te procura. Faça aí um levantamento dos últimos atendimentos que você fez, ou ao longo dos anos, e enumere, enxergue e veja isso. Por quê? A gente minimiza e às vezes a gente esquece de pensar que todos os benefícios, os valores que a gente agrega para o paciente, eles precisam ter um preço que vai inclusive se ajustando ao longo dos tempos. O primeiro ponto que eu vejo de dificuldade, partindo da minha experiência, quero saber da sua, me conta aí nos comentários. Firmar o preço e deixar o paciente reagir. O que me atrapalhou? A mistura de sentimentos. Porque quando a gente escuta dor, sofrimento,
impedimento, limite das pessoas. Parece que é até meio imoral botar um preço. Ah, esse preço é alto, esse preço será que a pessoa vai conseguir honrar, vai conseguir sustentar por um tempo de tratamento? Só que se o paciente não está motivado, sem desejo, para fazer o tratamento, não tem tratamento. E se o paciente também, ele não paga o seu preço, isso vai trazer problemas para você depois. Quando, por exemplo, você escuta o paciente contando de coisas que adquiriu, ou fez, ou lugares que foi, e que você vê que ele teria condições de pagar o seu preço. E você que diminuiu, não foi nem ele que pediu desconto, foi você. Então, dar o preço e deixar a pessoa se virar. Não fale nada, você não tem que dizer, quem tem que dizer? O paciente. O segundo ponto, não reajustar a sessão. Eu tenho certeza que se você faz um checklist, um levantamento aí dos seus atendimentos, você vai ver que faz tempo que você não reajusta. E o reajuste, ele deve acontecer toda vez que a gente tem, por exemplo, uma qualificação e a gente vai investir um valor, a gente vai reajustar o nosso preço de sessão. O terceiro ponto da gestão do dinheiro é justamente, é o mais importante, vencer os seus tabus e a sua mentalidade sobre dinheiro. E começar a organizar um outro jeito de lidar com o dinheiro na clínica. A terceira estratégia, ela vai passar por onde? Vai passar pelo aprimoramento técnico, porque a gente, na hora em que eu falo para vocês da importância de estruturar e de oferecer um atendimento de extrema qualidade, a gente está dizendo aí que eu preciso também me munir de técnicas que organizem isso. E certamente o ponto que é o nosso carro-chefe é como a gente pode realizar o melhor acolhimento que a gente já fez na nossa vida, utilizando ali as nossas melhores ferramentas, como a empatia, a escuta terapêutica, para que esse paciente que chega sofrendo, que tem medo, muitas vezes que pode não transparecer, mas esse paciente está com medo. Então, tentar estabelecer um contato é o mais importante, senão, gente, nada se passa. Ser psicoterapeuta hoje significa o quê? Ser continente, acolhedor e ser capaz de decodificar. Então, a tentativa, essa experiência de nos colocarmos na sessão, ela precisa das nossas melhores práticas de criação de vínculo, como deixar a pessoa à vontade, confortável para expressar a sua, confortável, né, num ambiente acolhedor, para expressar a sua dor, como a gente pode gerar mecanismos, né, de reforço naquilo que ela está dizendo, de afago para que ela possa se encorajar e seguir ali no seu relato, e principalmente, né, uma escuta que se coloca presente, não deixa esse paciente que está chegando lá com todas as suas inseguranças, temores e questões, no silêncio, jogado no nada. O que o paciente, na atualidade, mais deseja é uma relação autêntica com o seu terapeuta e que ele possa também saber do que vai acontecer ali naquele espaço. Por isso que é tão importante a gente guiar uma sessão, a gente já sabendo destas necessidades do paciente, inclusive para início do tratamento, a gente vai colocar isso em ação. O que é isto? Isto é, além do acolhimento ativo, em que a pessoa sente que ali vai ser um espaço potencial para que ela possa superar esse seu lado que está ou paralisado ou em sofrimento e construir aí uma outra narrativa de si, um outro modo de circular na vida, que a pessoa também saiba como é o tratamento, como é o modo como tu trabalhas,
quais são os objetivos que vocês vão traçar juntos, juntas, para poder chegar a um alívio desejado, a um foco, né? A desenvolver aí a escolha de um foco como primeiro objetivo para essa dupla. Dupla, trabalho em dupla. Vínculo. O seu paciente tem que saber no que ele está entrando. Ele vai se engajar com qual proposta, para que ele também seja promotor da sua mudança, para que ele esteja envolvido na sua mudança, para que ele esteja comprometido com as sessões de psicoterapia. Então, a condução das primeiras sessões, principalmente, já vai dar o tom de um trabalho que o paciente percebe, que tem foco, que tem objetivos, que ele sai dos teus atendimentos muito melhor do que quando entrou, que ele se sente já contido, né, num espaço no qual ele pode pensar, no qual ele tem alguém que vai reorganizá-lo e que está apostando nele, que está apostando no seu crescimento, né? Porque esse trabalho com o ego, ele é fundamental. A gente, justamente, além de colocar no eixo, a gente tem que agregar potência, valor, para que essa pessoa possa aí ter condições de entrar com todo o seu desejo na sua mudança psíquica, não é mesmo? Bom, então, olha só o que eu te contei hoje. 3 estratégias que todo psicólogo pode desenvolver. Para quê? Para que a gente tenha mais tempo para usufruir, para devanear, para trabalhar melhor, para curtir as coisas que a gente quer curtir na vida, para que a gente se valorize mais na hora da remuneração e que isto vai ser sustentado por um atendimento de extrema qualidade. É ele que vai fazer o oferecimento desse atendimento, é que vai fazer com que você possa, por exemplo, aumentar o seu preço de sessão. E também vai fazer com que você, ao invés de atender 30 pacientes por semana, você possa atender 20, ajustando o preço. Então, vamos lá. Vamos começar a mexer nessa caixinha das inseguranças e vamos ter presença digital, vamos ter mais consciência do nosso trabalho, vamos ter mais consciência do nosso valor e também do quanto merecemos ser melhor remunerados. E já que ninguém vai, né? Ninguém paga o nosso salário, é a gente que coloca o nosso preço e sustenta esse preço, esse movimento tem que vir de você. Então, Débora, adorei. Como é que eu faço para crescer mais? Como é que eu cresço e apareço? Primeiro, que bom que você quer sair da média. Isso já faz aí toda a diferença. Sair da média, você sabe o que significa? Que você vai correr riscos, que você vai estar em movimento, que você vai estar em atividade, em produção. Então, eu vou te deixar com uma perguntinha, que é uma perguntinha para começar a organizar a tua clínica e o teu fazer para que tua clínica também cresça e apareça, tá bem? Olha só, qual é a perguntinha que todo dia você pode fazer? Hoje, eu me aproximei ou eu me afastei dos resultados que eu quero para o meu consultório? E o que eu posso fazer amanhã, né, para me aproximar ou continuar me aproximando dos resultados que eu desejo? Certo? Hoje eu fico por aqui. Escreve aí nos teus comentários o que tu achaste, fala um pouco da tua experiência e te inscreve para o meu workshop, que eu tenho certeza que vai te dar o impulso que você precisa. Amanhã eu volto com um tema também que vai ser, ó, joinha. Como utilizar a escuta terapêutica em atendimentos de extrema qualidade. E não te esquece de agendar 1h30, temos aí a nossa conversa agendada. Hoje eu agradeço a tua presença e tô te esperando amanhã. Ótimo dia de trabalho para você. Tchau, tchau.